Uma boa noite a todos. Boa noite aos amigos também que nos acompanham pela TV Seara do Mestre. Muita paz nos nossos corações e que nós possamos bem aproveitar esses momentos na casa espírita, que é esse colo de mãe que nos acolhe, que nos esclarece e que nos dá também o conforto espiritual que viemos buscar. Simão Cirineu era um agricultor e a sua propriedade era muito próspera. Ele conseguia produzir vários tipos de alimentos, enfim, e essa situação o deixava muito satisfeito. Mas ele tinha 2 filhos, que eram a sua grande preocupação, Rufo e Alexandre. Os rapazes eram, no seu dizer, muito preguiçosos, não gostavam de trabalhar e argumentavam que o pai já trabalhava por eles e que eles não precisavam trabalhar nem auxiliar. Já estavam grandes, jovens e poderiam muito bem, isso inclusive seria muito educativo, que eles participassem das atividades. E o pai insistia, tentava educá-los e convidá-los, mas eles não se integravam nas tarefas. E Simão sempre se perguntava, por quê? Por que meus filhos são assim? Numa noite, conversando com a sua esposa Sara, ele questionou por que Deus e de onde Deus tirou esses 2 filhos e mandou justamente para nós. Muito preocupado com a situação e com o futuro dos rapazes. Então ele vai dormir e durante o sono ele recebe a visita do seu benfeitor espiritual, que também preocupado com os meninos, com os rapazes, diz a ele: Simão, a resposta para os seus problemas está em Jerusalém. Vá amanhã para Jerusalém. Simão desperta de manhã, tem consciência do sonho que teve, da orientação, e vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê uma grande quantidade de pessoas nas ruas, e ele se mistura com a multidão e pergunta a um velhinho que estava ao seu lado, o que está acontecendo? Por que tanta gente na rua? E o velhinho aponta para ele, para que olhe ao longe, e diz, é um julgamento. Olhe o tribunal de Pilatos. E ele percebe então que realmente estava havendo um julgamento. E o velhinho prossegue explicando. Temos lá Jesus Barrabás, um criminoso, assassino, que assassinou várias pessoas, e o outro Jesus, Jesus Nazareno, cujo crime foi curar e consolar muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, crianças. E ele não consegue mais observar a situação porque a multidão se movimentava como ondas no mar e ele vai junto. E acompanha até porque não consegue sair do meio das pessoas. E eles estavam caminhando em direção ao Gólgota. E o chefe da guarda, um centurião, o tira do meio da multidão e o obriga a carregar a cruz. Simão Cirineu, aquele que nós já ouvimos falar, que lemos no Evangelho, que auxiliou em determinado momento Jesus a carregar a cruz. Quando ele carrega a cruz, ele começa a se lembrar dos seus filhos, das dificuldades, e começa a sentir uma serenidade dentro dele e perceber que a sua cruz nem era tão pesada assim. Em um determinado momento, ele é obrigado a devolver a cruz a Jesus. E quando ele está lá, junto com Jesus, Jesus já chegou ao local onde iria ser crucificado, Jesus olha para ele com um olhar doce
sereno e fala para ele: Simão Cirineu, tu também agora tens as marcas da cruz. Prossiga, não desanime. Rufo e Alexandre são aqueles espíritos que estavam em dificuldades lá no mundo espiritual, e eu enviei a você e a sua esposa Sara pela grande capacidade que vocês têm de amá-los. Ame os seus filhos e encaminhe-os para o bem. Não reclame do seu fardo, desse fardo que você tem que carregar. E lá no livro Atos dos Apóstolos, em algumas cartas de Paulo, ele se refere a esses dois rapazes, Rufo e Alexandre, que se tornaram cristãos depois. Todos nós temos fardos a carregar. Filho difícil, um cônjuge complicado, os nossos conflitos íntimos, as nossas angústias, as perdas, as dificuldades, a falta de alguma coisa que nós consideramos importante e que não temos. São fardos, são dificuldades que nós temos. Nós sabemos que a nossa vida e a vida de ninguém é um mar de rosas, como alguns esperariam que fosse. Em alguns momentos nós vamos enfrentar dificuldades, vamos ter situações que nos causam sofrimento, que nos causam dor. Alguns vão passar toda uma encarnação vivendo algum tipo de dificuldade. E aí a gente começa a se questionar: por quê? Por que eu? Por que essa situação? Tentando entender quais os motivos dessas situações. Porque sempre nós queremos entender e saber o porquê. Jesus, quando esteve na Terra, já nos preparou para isso. Porque em um determinado momento ele falou: no mundo tereis aflições. Falou para aquelas pessoas naquele momento, mas também as suas palavras ecoam ao longo do tempo e nos previnem de que nós vamos ter dificuldades. Mas as dificuldades têm objetivos na nossa vida. E será que nós devemos ver essas dificuldades como infortúnios, como essa coisa tão terrível, tão difícil como normalmente a gente enxerga? Para nos ajudar, então, a entender sobre esses fardos que nós temos, e dentro dessa proposta do mês, de refletirmos sobre algumas mensagens desse espírito que é um amigo da nossa casa, que é um amigo de todos nós, porque as mensagens que são publicadas no nosso boletim informativo são para nós. Nos orientam, nos consolam, nos esclarecem. Então nós selecionamos a mensagem Carregar o Fardo, que é uma mensagem desse benfeitor espiritual, que foi recebida aqui na casa no dia 15 de fevereiro de 2008 e foi publicada então no BIS de março. Aqueles que guardam os boletins informativos, é um boletim informativo amarelinho de março de 2008. E o Espírito, então, começa nos dizendo que, e nós vamos encontrar as explicações sobre o porquê dos fardos e como carregá-los. Ele começa a nos dizer que nas lutas que a reencarnação impõe-nos pelo retorno da lei, nem todos têm a coragem de manter o ânimo inicial. Então, nesse primeiro parágrafo da mensagem, nós já vamos entender que a reencarnação, nós vamos ver alguns princípios da doutrina nessa frase. A reencarnação que é imposta a nós, no sentido de que todos nós vamos ter que retornar
para a vida material e é reencarnação. São várias vezes que nós vamos ter que encarnar para evoluir, para reparar, para expiar algumas situações do passado. Então a reencarnação é imposta a nós, mas é uma oportunidade. Não é um castigo, como talvez alguns possam entender. Ou, em alguma situação de dificuldade, a gente pensa, Deus está me castigando. Na verdade, não é um castigo. É a oportunidade de refazer, de reparar, de aprender. Então, ele vai nos falar sobre esse retorno da lei. Que lei é essa? Que retorno é esse? É a lei de causa e efeito, causa e consequência. Tudo o que fazemos, as escolhas que temos, elas vão voltar para nós. As ações que nós praticamos vão retornar para nós. Então nós começamos a entender que as dificuldades, os sofrimentos têm a ver com essa lei, que foi criada por Deus, mas que é fruto das nossas escolhas. Então, em muitas situações de dificuldades, é o retorno de alguma situação do passado. E nesses momentos, nem todos têm a coragem de manter, fala o Espírito, o ânimo inicial, nos fazendo pensar que nós fomos preparados para enfrentar as situações antes dessa reencarnação. Nós fomos preparados e animados pelos benfeitores, para que nós voltássemos, para que nós enfrentássemos com coragem, nos garantindo que nós não estaríamos sozinhos, que nós teríamos já as condições de vencer, de enfrentar a situação, mesmo que ela seja difícil, mas que nós já teríamos condições de tirar as lições disso e refazer aquilo que não ficou bem feito. Mas o Espírito nos leva a pensar que muitas vezes nós, chegando aqui, não conseguimos manter esse ânimo inicial. E ele continua dizendo que sabemos que as aflições do mundo não nos deixariam imunes às lágrimas e às provações. Mas, mesmo entre os que afirmam crer em Deus, em suas leis e em sua justiça, há os que vacilam na fé ante o testemunho. Novamente nos lembrando que as aflições do mundo nos causam dificuldades, nos causam lágrimas, dores, é a expiação acontecendo. Mas mesmo naqueles que dizem crer, nos momentos das dificuldades, muitas vezes a fé está vacilante. Crer é uma coisa, é acreditar. Mas a fé é algo muito mais profundo do que a crença. Porque é a confiança. A fé é fidelidade, é confiança, é certeza. E aí nós começamos a perceber também que as dificuldades, as provações, que são esses fardos que nós estamos a carregar, têm um outro objetivo. Além de nos fazerem resolver as questões pendentes, elas têm por objetivo nos fazer desenvolver a fé. Essa confiança. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar sobre a fé. E um espírito amigo vai nos dizer que a fé é a vontade de querer. É esse acionamento dessa vontade, dessa capacidade que nós temos de confiança em Deus, a fé divina, e em si mesmo, a fé humana. E nós estamos num processo de construção da fé. No momento das dificuldades, muitos são aqueles que antes afirmavam crer em Deus e quando chega uma provação, negam, dizem que não acreditam mais em Deus, que Deus o abandonou, que tudo aquilo que acreditavam não era verdade e a fé se vai, porque na verdade ela não existia.
Mas nesse processo de construção da fé, nós vamos ver que a fé, ela começa sendo vacilante. Em momentos fáceis, tranquilos, a pessoa tem fé. Aí nos momentos mais difíceis, a sua fé é posta à prova e muitas vezes ela se desvia daquilo que dizia acreditar. Mas é nessas situações de dificuldade que nós vamos trabalhando e ampliando a fé. Fazendo reflexões, indo em busca de algo que nos traga respostas, conforto espiritual. E esse é um dos objetivos secundários das dificuldades. Até que aos poucos, passando por várias situações, nós vamos construindo uma fé robusta, que já não se abala mais com determinadas situações. Mas o nosso objetivo é chegar ao nível da fé inabalável, que ainda não temos, e que a doutrina espírita nos convida a desenvolver. Essa fé inabalável, que não se abala com nada, que é capaz de encarar a razão, os fatos, os acontecimentos, face a face, em qualquer momento. É uma estrada que estamos, uma escada que estamos percorrendo e que precisamos adquirir, a fim de que as situações exteriores não mexam conosco, com as nossas convicções, com aquilo que nós acreditamos, no sentido de confiança, que não vai se abalar com nada. E o Espírito, então, prossegue nos fazendo refletir, nos dando o remédio para enfrentarmos as dificuldades. Continuem a trabalhar e servir. Trabalhar e servir, pois esse é o caminho que nos permite aurir forças morais novas e redobradas para suportarmos o peso do fardo que nos chega ao ombro por necessidade de expiação. Se queremos enfrentar e superar as situações, nós não podemos nos colocar numa postura de acomodação, de falsa resignação, mas sim trabalhar e servir. Tanto o trabalho íntimo de autoconhecimento, de reconhecimento das forças que nós temos e que temos que colocar a serviço de nós mesmos nesses momentos de dificuldades, quanto o trabalho em prol do outro. Porque é saindo de mim, indo ajudar o outro, reconhecendo a dor do outro, enxugando a lágrima do outro, que eu vou enxugar as minhas lágrimas. Isso é remédio. Eu, tomando contato com a dor do outro, eu vou perceber que a minha dor não é tão grande assim. E muitas vezes nós superdimensionamos e valorizamos algumas situações, nos colocando muitas vezes, inclusive, na postura de vítimas, que não é salutar, porque nos causa problemas, nos coloca numa posição de acomodação e não estamos aí fazendo os aprendizados que as dificuldades vêm na nossa vida com esse objetivo, como também nos impedindo de desenvolver essas forças de superação, que é o objetivo. Então precisamos trabalhar, servir. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que mais serve, que mais se coloca à disposição para auxiliar o outro. E nós temos visto vários exemplos de pessoas que passaram por dificuldades muito sérias, por perdas, e que depois disso voltam, passam por todo um período de trabalho, de luto, que não é só o luto pela desencarnação de alguém, mas nesse trabalho interno de trabalhar as perdas, aquela situação traumática, e que depois voltam transformadas, superando, tentando ressignificar a vida e dar um significado para aquela dificuldade, para aquele sofrimento.
iniciando muitas vezes trabalhos belíssimos de ajuda ao outro. E que as ajudam nesse processo de superação. E o benfeitor espiritual, encerrando a mensagem, vai dizer: meus irmãos, não deixemo-nos cair em desalento. E ele se coloca junto na situação, nessa condição. Não nos deixemos cair no desalento. E ele vai oferecer então um outro remédio, além do trabalho e do serviço ao próximo. Na oração, teremos o canal de união com o alto. E não devemos desprezá-la ou esquecermos-nos de usar esse recurso valioso. Então, a oração, junto com o trabalho e o servir, vai nos dar alento, conforto espiritual. A oração vai fazer com que nós mudemos o teor e a vibração do nosso pensamento. Vai nos fazer elevarmos-nos e entrar em contato, em sintonia com essas equipes espirituais que estão à nossa disposição, sempre. E que muitas vezes não conseguimos captar ajuda pela negatividade, pelo pessimismo, por essas vibrações negativas que nós deixamos nos impregnar pelo nosso pensamento desequilibrado. Então, à medida que nós conseguimos nos elevar o nosso pensamento em prece, nós conseguimos nos beneficiar e ajudar também aqueles que nós desejamos através da prece. E nós não podemos esquecer desse recurso e nem deixar para utilizá-lo apenas nos momentos das dificuldades, porque todos nós provavelmente já passamos por alguma situação bastante difícil e sentimos muitas vezes dificuldade em fazer uma prece. E muitas vezes essa dificuldade é porque nós não temos o hábito da prece. E quando nós estamos ansiosos, agitados, tristes, fica mais difícil ainda. Então, criar o hábito da prece é um remédio muito salutar que vai nos trazer paz, equilíbrio nos momentos tranquilos, mas também nos momentos das dificuldades. E ele continua dizendo que na hora certa, mesmo que em seu último minuto, a ajuda chegará, desde que continuemos a esforçar-nos em fazer o que a nós compete em cada situação. Às vezes a gente acha que a ajuda não veio ou chegou muito tarde. Mas a ajuda sempre vem e na hora certa. A dificuldade tem um propósito na nossa vida. E quando parece que nada está mudando por fora, é porque dentro de nós estamos sendo trabalhados. Estamos fazendo uma análise interna, estamos somando forças para que depois, externamente, a situação se modifique. E se a gente for analisar na nossa vida, aqueles momentos bem difíceis, nós vamos reconhecer que a ajuda chegou na hora certa. E de uma forma, muitas vezes, imprevista, que a gente não estava esperando, mas ela chegou. Então, é um exercício de confiança, de esperança. E esperança é saber esperar e de entrega. Quando nós estamos fazendo tudo aquilo que nós devemos fazer, que podemos fazer, tem uma parte que nós precisamos perceber que não nos compete, que é a parte de Deus. E isso é entrega. Saber esperar e confiar que a ajuda vai chegar. E aí ele termina a mensagem dizendo: prossigam intimoratos, confiantes, resolutos, e dessa forma o fardo carregado ser-lhes-á companheiro bendito, e não mais castigo, a burilar o passado equivocado. Então nós começamos a agradecer a dificuldade pelos benefícios que ela vai nos trazer. Quando o débito todo
tiver sido resgatado, a expiação, ou a meta conquistada, a prova, a dificuldade que pedimos para adquirir algo, o alívio, enfim, se lhes há a bênção maior. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio depois de ter enfrentado a prova e tendo as conquistas daquela situação. E aí ele termina dizendo, ficará a trajetória conquistada, permeada pelos valores e sentimentos despertados e adquiridos. Nós vamos olhar para trás, ver a dificuldade e ver todas as conquistas que vieram com aquela dificuldade. Eu percorri esse caminho de espinhos, pedras, me feri, caí, chorei. Parecia que não ia conseguir, mas eu consegui, eu conquistei. Eu posso, eu sou forte, eu sou capaz. As conquistas, e eu estou quites daquela situação de débito que talvez possa ter ocasionado essa situação. Então, esse entendimento da dificuldade, desse fardo, que a gente acha que é um fardo, mas que, na verdade, o entendimento vai nos dar essa compreensão do que Jesus queria dizer com carregar a sua cruz, as dificuldades, e que o fardo com ele é leve. Esse é o fardo leve que Jesus falava. A identificação dos porquês. A aceitação das dificuldades como algo que vai nos trazer a evolução. A oportunidade de reparação. E de conquista de valores. Agora vamos pensar. Se alguém pedisse para vocês carregarem 50, 100 pedras, blocos de cimento de 30 quilos cada um, vocês aceitariam? Vocês iam dizer, para quê? Você está ficando louco, para que carregar isso aqui? Desatino. Mas se alguém dissesse para vocês, vocês podem carregar esses 100 blocos de cimento para construir um hospital que vai tratar crianças com câncer, ou para construir um abrigo para idosos abandonados, para construir uma casa espírita que vai trazer conforto espiritual para muitas pessoas. Provavelmente muitos de nós iríamos nos dispor a carregar aquelas pedras, aqueles blocos, aquele fardo. Vocês aceitariam ficar 3 noites em claro? Provavelmente não, mas não tem mães que ficam várias noites em claro, cuidando dos seus filhos, e depois indo às vezes até trabalhar no outro dia, e não acham que o fardo é pesado. Quando nós encontramos um sentido, um porquê para as dificuldades, para o sofrimento, elas mudam de figura e não se tornam mais um sofrimento. Todos nós, seres humanos, queremos encontrar um sentido. Sentido para a vida, sentido para as dificuldades, sentido para as situações, enfim. Porque daí elas vão mudar de figura. E nós gostaríamos de, falando sobre isso, e para nos trazer também conforto espiritual e caminhos, de falar sobre a experiência de Viktor Frankl, que escreve o livro Em Busca de Sentido, um dos seus 32 livros, que é uma grande figura humana que nasceu em 1905, desencarnou em 1997, 92 anos, e esteve durante 3 anos num campo de concentração. Mas antes disso, ele já tinha todo um trabalho, ele era médico, neurologista, psiquiatra, toda uma trajetória,
mas que conta nesse livro, que nos faz pensar e em que ele reflete sobre essa busca do sentido que o ser humano faz para entender a sua vida, para, enfim, encontrar motivos para viver e para encontrar motivo no sofrimento, para enfrentar as dificuldades de maneira diferente. E esse livro é um best-seller. Esse que temos aqui é a 28ª edição brasileira. Nos Estados Unidos, na época em que ele escreve o livro, a edição de 1984, já haviam sido 73 traduções, 73 edições. Isso reforça, e ele fala no livro, a busca do ser humano, a miséria do ser humano e a busca de entender o sentido da vida e das dificuldades. E ele vai contar no livro, o livro ele escreveu em 1945, quando saiu do campo de concentração, escreveu em 9 dias. E não queria assinar o livro. Porque ele queria que fosse um relato. E a primeira edição alemã realmente não saiu com o seu nome. Depois os amigos o convenceram a assinar o livro, porque daria mais valor aos relatos. E ele vai contar então da chegada no campo, da perda de tudo, das coisas materiais, da roupa, todos tinham que se despir, perdiam o cabelo e todos os pelos do corpo, tinham que entregar tudo e colocar a roupa, que era o uniforme do campo de concentração. Perdiam os documentos, a identidade. Era um número. Cada um era identificado por um número. Conta as situações do dormitório, que eram aqueles beliches de 3 andares, de 2 por 2,5 metros. As camas king de hoje em dia, desse tamanho, eram divididas por 9 pessoas, na tábua, no inverno que fazia até menos 20 graus centígrados. Ele vai contar da alimentação, a ração diária, que era um pedaço de pão de 300 gramas e um pouco de sopa rala, com um pouquinho de ervilha e talvez uma batata. E mesmo assim, muitos sobreviveram. E ele vai escrever quais eram as características das pessoas que sobreviveram. Não eram muitas vezes as mais fortes fisicamente, tanto que ele quase foi, quando chegou no campo, mandado para a fila da direita, que eram os que iam direto para os fornos crematórios. Como eram mais ou menos franzino, mas ainda podia trabalhar. E o trabalho era um trabalho forçado, de cavar túneis, construir estradas de ferro, na neve, com pouca roupa. Ele se descreve como as pessoas eram esqueletos, vestidos de pele e com alguns trapos de roupas penduradas. Nós, num frio que nem é tão frio assim, com bastante roupa, nos queixamos. E ele vai, então, dentro desse quadro de descrição, e em nenhum momento nós vamos ver qualquer menção de vingança nos seus escritos. Ele faz uma análise psicológica das pessoas. E ele vai apontar algumas características dos sobreviventes, que são orientações para nós, nos momentos das dificuldades. Porque provavelmente a gente não vai passar por uma dificuldade tão séria como a enfrentada naquela situação. Mas essas características que essas pessoas têm, nos servem para o enfrentamento das nossas situações. E ele diz que a primeira característica é a garra, a vontade de viver. A segunda, religiosidade. As pessoas que tinham alguma crença religiosa
enfrentavam melhor as situações e naqueles momentos mais difíceis tinham um refúgio, o refúgio íntimo em que se apegavam às suas crenças. Ele fala também do otimismo trágico, que é a capacidade de permanecer otimista apesar do drama que você está vivendo. Ele fala que dizer sim à vida sempre, apesar de tudo, que é um título de um outro livro seu. Dizer sim à vida, apesar de tudo. E essa capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos em algo positivo. Ele fala também da capacidade de manter o humor. Ele e um colega seu, um amigo seu, fizeram um trato, um combinado que a cada dia eles tinham que contar uma piada. Não aquelas piadas de mau gosto, mas fazer graça de alguma situação vivida no campo. Imaginando principalmente o futuro. E aí ele bota um exemplo em que ele fala para o seu colega, que também era médico. Imagine você, depois que sair do campo, a esperança, a vontade de continuar, quando estiver lá na sala de cirurgia, fazendo uma cirurgia muito grave, muito profunda de estômago, e chegar um assistente dizendo, mexam-se, mexam-se, que era a palavra que eles ouviam sempre, daqueles que estavam ali, obrigando-os ao trabalho, quando em um instante eles paravam para tomar fôlego, fazendo graça das situações de dificuldade. Então, o humor, o otimismo, também ele aponta a fé no futuro. A esperança, algo melhor me espera. E não só a fé no futuro, como essa vontade de futuro. Querer algo melhor. Ter um alvo, um objetivo. E ele fala que as pessoas que conseguiram sobreviver eram aquelas que tinham objetivos. Terminar algo que não tinham terminado. Como ele, que tinha um manuscrito das suas teorias e que teve que deixar lá, junto com as suas roupas, no momento em que chegou no campo de concentração. Mas foi um excelente exercício de memória para ele. Então, vê o lado positivo de qualquer situação. A vontade de futuro e também um suprassentido. Acreditar que a vida humana transcende a essa vida material. E ele chega a dizer no livro, questionar, não é concebível que haja outra dimensão possível, um mundo além do mundo material? Não é o livro que fala sobre princípios religiosos. Mas ele, como um terapeuta, um psiquiatra, começa a cogitar e ver a importância dessa situação do suprassentido, de um sentido além do sentido material. E ele vai dizer que as pessoas que estão desesperançadas, que nós deveríamos ensinar a elas, não a ficar pensando só qual é o sentido da minha vida, mas que a pessoa se questionasse o que a vida espera de mim ante essa situação. Nesse momento em que eu estou enfrentando essa dificuldade, esse problema que é difícil, que é insolúvel, o que a vida espera de mim? O que a vida espera que eu faça? E ele fala que sofrimento deixa de ser sofrimento no instante em que se encontra um sentido. E ele fala que observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos e outros como anjos. Os vários tipos humanos frente a uma situação de dificuldade. E ele diz que o ser humano é sempre aquele ser que decide quem ele é. O ser humano tem dentro de si ambas as potencialidades. A que será concretizada depende da decisão.
e não da condição. Nós é que decidimos o que nós vamos fazer com a dificuldade. Como nós vamos agir, como nós vamos nos portar frente a ela. E para as pessoas que pensavam em suicídio, que queriam desistir da vida, ele sempre questionava: por que não se matou? E aí a pessoa dizia: porque eu tenho filho, porque eu tenho... Então esse é o seu objetivo. Apegue-se a ele e viva. Ele fez um trato consigo mesmo quando chegou no campo, de não ir para o fio, de não buscar o suicídio, esses fios elétricos que circundavam o campo, que bastava encostar a mão que a vida terminava. Um exemplo de alguém que transpôs as dificuldades que para nós são quase que inimagináveis e que deixa todo um legado de valorização da vida. Talvez hoje a gente possa estar enfrentando situações muito difíceis, muito complicadas. Talvez a gente queira deixar o nosso fardo, mas nós devemos carregar o nosso fardo, não como algo pesado e difícil, mas com a consciência de que nós temos capacidade e que Ele vai nos trazer lições e aprendizados. Porque se a gente deixar o fardo ou desistir de viver, nós vamos encontrar o fardo lá na frente, nós vamos ter que carregá-lo, junto com esse outro que a gente agora está carregando. Naquele momento estaremos carregando. Então nós vamos somar problemas, complicar mais a nossa vida. Vamos nos lembrar, se nós estamos enfrentando uma situação, é porque nós já temos condições de superar. Lembremos-nos daquele momento, aquela passagem do Evangelho, em que Jesus, após atender a multidão, chama os apóstolos, eles vão para o barco para ir para outro lado, para outra banda. E ele deita no barco e dorme. Tranquilo, sereno. Mas uma tempestade se arma. E os apóstolos se apavoram. As ondas quase que invadem o barco e eles chamam Jesus. E Jesus diz: homens de pouca fé, ou onde está a vossa fé, depende da tradução. Por que sois tão tímidos, fala o apóstolo Marcos. E muitas vezes a nossa vida está assim, tranquila, e daqui a pouco chega a tempestade derrubando tudo. Mas Jesus está conosco, no barco, e vai nos perguntar: homens de pouca fé, cadê a sua fé? Não vamos vacilar. Jesus prometeu que estaria sempre conosco, principalmente nos momentos das dificuldades. E Ele fica nos chamando, está nos chamando sempre: vinde a mim, vós que estáis aflitos, que estáis chorando, que estáis sobrecarregados, que estáis cansados. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Que nós possamos chegar perto de Jesus através do nosso pensamento, através da prece, da confiança, que nós vamos sentir que o nosso fardo será aliviado. Muito obrigada pela atenção e que os benfeitores amigos nos sustentem nas nossas lutas e nos nossos aprendizados.